Oi, meus queridos, voltei para o YouTube. Muitos de vocês pediram para eu voltar a comentar algumas decisões, algumas questões de concursos públicos aqui no canal do YouTube novamente. Eu decidi voltar a falar aqui, já que lá no meu canal do Instagram a gente fica limitado a 1 minuto, então não dá para falar muita coisa. Hoje eu vou comentar a última decisão do Supremo no último informativo. Está aqui na descrição do canal, o último informativo do Supremo Tribunal Federal, e diz respeito à questão da judicialização e o ativismo judicial. Eu vou falar rapidinho sobre esses institutos e vou chegar nessa decisão do Supremo e vou falar por que ela é tão interessante e pode vir a cair numa prova de vocês. O que acontece? A judicialização é um fenômeno em que o judiciário ele se torna mais presente. Ele se torna mais ativo nas questões judiciais, nas questões que são levadas a ele. A judicialização, ela decorreu de uma série de transformações que foram dadas ao próprio direito constitucional. Desde a Segunda Guerra Mundial para cá, o que nós vislumbramos foi uma série de atuações pelo judiciário, não só o judiciário brasileiro, mas no judiciário como um todo, no mundo inteiro, a atuação do judiciário cada vez mais ativa, cada vez mais presente na vida da sociedade. Isso decorreu por conta de um processo de redemocratização. Aqui no nosso país, nós tivemos esse processo de redemocratização a partir de 84, quando finalmente encerramos um período ditatorial e caminhamos para uma nova democracia. A constitucionalização abrangente, a nossa Constituição, ela abarca uma série de assuntos, uma série de temas foram trazidos a nível constitucional para que sejam protegidos como normas constitucionais e o controle de constitucionalidade cada vez mais abrangente. Aqui no nosso país, como nós sabemos, nós temos o sistema que é misto. Ele abrange não só o controle difuso, mas também o controle concentrado. O controle difuso feito de forma incidental por qualquer membro do Poder Judiciário e o controle concentrado que fica, como o próprio nome está a dizer, concentrado nas mãos da Suprema Corte. Todos esses fenômenos ensejaram o fenômeno da judicialização. E o que seria o ativismo judicial? Seria um significado da judicialização? Algo que advém da judicialização? Diz o Luiz Roberto Barroso, aliás, ele fala brilhantemente sobre isso, ele fala brilhantemente sobre qualquer coisa, mas sobre esse assunto eu acho ele genial. E ele fala que o ativismo judicial e a judicialização, eles são primos. Eles caminham juntos, mas têm origens distintas. A judicialização seria um fenômeno decorrente de todo esse processo de redemocratização, de constitucionalização abrangente, de controle de constitucionalidade abrangente, mas o ativismo judicial seria um comportamento, o ato do juiz de atuar em casos que anteriormente deveriam pertencer apenas àqueles democraticamente eleitos, que são os poderes executivo e legislativo. Enquanto a judicialização decorre desse processo todo de redemocratização, de aumento do poder normativo da Constituição, nós temos o ativismo judicial como um comportamento do juiz em atuar em políticas públicas, em levar o direito à sociedade em casos que anteriormente ele se autocontinha. Qual é o problema do ativismo judicial? O que seria o problema? As objeções ao ativismo judicial, essa judicialização de políticas públicas. Em primeiro lugar, o risco à legitimidade democrática. O que seria essa legitimidade democrática? Nós sabemos que os juízes eles não são eleitos pelo povo. Eles passam em concursos públicos, são aprovados no concurso público, passam por aquele estágio probatório, ficam estáveis na carreira, chegam à vitaliciedade, né? Porque na magistratura existe a vitaliciedade. Nós temos juízes que são aprovados em concursos públicos, mas em nenhum momento são eleitos pelo povo, como acontece com os agentes políticos.
E aí nós trazemos uma das objeções que falam desse risco à democratização, teria uma teoria constitucional trazida até pelo Alexander Bickel em uma obra sua de 86, que diz o seguinte: estaríamos diante de uma dificuldade contramajoritária. Estaríamos diante de um juiz que não foi eleito pelo povo para decidir sobre políticas públicas, talvez até contra um agente político que foi eleito pelo povo. Diz o Barroso nesse tema que nós temos dois fundamentos para atacar esse tipo de objeção. O primeiro deles é um fundamento até legal, porque a Constituição prevê o papel do juiz exatamente dessa forma. Ele é aprovado no concurso público, ele passa a julgar, passa a exercer o seu poder de julgar, assim como determina a lei. Se ele atua em casos que anteriormente ele não atuava, isso já é um processo decorrente daquela redemocratização. Ele atua em momentos em que o legislativo ou o executivo se tornaram omissos ou não puderam atuar. Então ele tem esse papel sim previsto legalmente, constitucionalmente, o papel dele está previsto como aquele. Então isso não afronta a democracia. E um outro ataque a essa objeção seria justamente um fundamento filosófico. A democracia não significa necessariamente sempre observar a vontade da maioria. Não é porque os agentes políticos foram eleitos pela maioria do povo, isso significa que eles podem impor todas as suas decisões porque assim foram eleitos, porque teve a vontade da maioria. O Barroso até utiliza um exemplo em que ele fala o seguinte: se temos numa sala 8 católicos e 2 muçulmanos, não pode o primeiro grupo convencionar entre si a jogar os 2 muçulmanos pela janela pelo simples fato da vontade da maioria. E por que isso? Porque a Constituição é um documento criado para limitar o poder e garantir direitos fundamentais. Se a Constituição existe para limitar o poder e garantir que direitos e valores fundamentais sejam assegurados a todo e qualquer indivíduo, eu preciso olhar para o fundamento da Constituição, da existência do documento constitucional. Então, a função daquele julgador é justamente de se assegurar, principalmente da Suprema Corte, de se assegurar a Constituição como uma lei maior do ordenamento. Então, pouco importa a vontade da maioria se eu estou diante de uma possível violação de direitos e garantias fundamentais. Outra objeção que poderia acontecer para o ativismo judicial seria o risco de politização do direito. E o Barroso fala que o direito não se confunde com política, não se pode confundir, ainda que exista uma linha tênue entre os dois. Eu não posso tratar o juiz como um agente político, um agente partidarizado. Eu tenho que saber diferenciar isso. Então, não há essa possibilidade de risco de politização do direito, porque um não se confunde com o outro. Principalmente no pós-Segunda Guerra, em que o direito acaba se insurgindo mais, se aproximando mais da ética, da moral, do senso de justiça. E o último ponto que poderia vir a ser uma objeção ao ativismo judicial seria a capacidade institucional do judiciário. Que existem momentos, existem decisões que demandam uma capacidade institucional, um conhecimento técnico daqueles que vão aplicá-la. Então, no legislativo ou no executivo, existem demandas que eles devem observar ao corpo técnico, à expertise do seu corpo técnico para tomar determinadas decisões. E muitas das vezes, se essas decisões chegam ao Supremo Tribunal Federal, não poderia o judiciário se imiscuir desse mérito administrativo por faltar justamente essa expertise. E uma delas é justamente o caso que foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal nesse último informativo.
Como nós sabemos, aliás, nós cariocas ainda mais do que o resto do país, nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro está em tremendo colapso. Há uma crise econômica e financeira muito grande lá, fruto de toda a corrupção que assolou, infelizmente, ao meu estado e que acaba assolando o país como um todo, mas lá a gente está observando uma série de situações decorrentes dessa crise econômico-financeira, como servidores que não estão recebendo. Aliás, eu tenho diversos amigos que são servidores estaduais e têm comentado comigo que a situação realmente está crítica, eles estão há meses sem receber. Muitos desses servidores ingressaram em juízo e lá no juízo de primeira instância eles conseguiram fazer com que houvesse penhora até de bens do Estado para o pagamento dos seus servidores. O fundamento dessas decisões, com base não só no ativismo judicial, mas também pelo fato de que o Estado não poderia alegar o princípio da reserva do possível para esses casos, porque nós estaríamos diante do mínimo existencial desses servidores que estão sem receber. Como você vai comprar comida, pagar o aluguel, colocar o filho na escola, transportar de um lado para o outro se você não recebe o seu salário? A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal através de uma DPF. Além de admitir a DPF, entendeu o Supremo Tribunal Federal que isso seria um caso de capacidade institucional que não poderia ser avaliada pelo judiciário. Não que essa objeção seja algo que vá conter o ativismo judicial, mas porque essa objeção ela deve ser sim estudada em alguns casos. Se de fato faltar capacidade institucional, se faltar conhecimento técnico ao judiciário, se ele atuar com ativismo, ele pode danificar valores maiores. Então, o judiciário ali ele não poderia determinar, segundo o Supremo Tribunal Federal, a penhora de bens do Estado ou afastar o princípio da reserva do possível, que existem vários outros ramos que devem ser sustentados pelo Estado e poderiam estar sendo danificados, danificando ainda mais a sociedade carioca por conta dessa penhora. Então, nós teríamos uma grave situação quanto aos hospitais, quanto às escolas públicas estaduais. Diversos setores do Estado poderiam estar sendo prejudicados por conta da penhora determinada pelo juízo de primeira instância. Mas observem bem, não que a capacidade institucional seja algo que vá atrasar o ativismo judicial, mas é algo a se pensar para o ativismo judicial. Como diz o Barroso, que já citei aqui 50 mil vezes, a autocontenção judicial espontânea é avançar mais do que retroagir. Então tem que se pensar sim, ainda que não seja um empecilho de uma verdadeira objeção. Bom, nós ficamos por aqui. Até breve.